Pais queridos, palavra da semana, transformando o meu caráter. O nosso Deus tem prazer em transformar vidas, mudar comportamentos, restaurar o homem. Cada personagem bíblico que foi mudado e trabalhado por Deus foi transformado. Alguns precisavam até mudar de nome. Abrão para Abraão, Sarai para Sara. E talvez a maior mudança no caráter tenha acontecido com um homem, que era enrolão, mentiroso, enganador, chamado Jacó, que foi mudado para Israel. É como mudar um hábito alimentar. É necessário determinação, disposição e força de vontade. Claro que isso não acontece, querido, da noite para o dia. Esse processo é uma santificação que conquistamos dia após dia. E isso não acontece sem dor. Mudar o caráter vai trazer falsas dores na carne, assim como na crise de abstinência no tratamento de dependentes químicos. Isso não acontece sem esforço, querido. É preciso lutar para mudar o caráter, mudar maus hábitos, livrar-se de influências pecaminosas. Isso acontece adotando-se bons hábitos. Nunca esqueça, os hábitos de um homem tornam-se seu caráter. Você é o que você faz. Alguns hábitos que nós precisamos adotar se queremos buscar uma mudança de caráter. Oração, adoração, leitura bíblica. Tudo isso fala de transformação de caráter, transformação do interior da alma. Não adianta nada a pessoa mudar exteriormente sem ter mudado interiormente. Muitos acham até que ninguém muda o caráter, mas nós conhecemos um Deus que muda. Agora entenda algo muito importante: ninguém conseguirá mudar seu caráter sozinho. Você vai precisar de alguém, você vai precisar de ajuda, você vai precisar confiar em alguém, e esse alguém será o seu discipulador. Não haverá mudanças de caráter se não for gerado em nós a necessidade de confissão, confessar as nossas culpas. Não haverá mudança de caráter se nós não abrirmos a nossa boca e falarmos o que está aqui. Submissão e humildade. Sem a humildade de se deixar tratar, sem estarmos submissos a alguém que exerça autoridade espiritual sobre nós, jamais avançaremos no discipulado, no moldar o caráter. Precisamos delegar a alguém a autoridade espiritual sobre nós. Você precisará de alguém para prestação de contas. Tudo o que fizermos, devemos prestar contas a alguém. Não somos soldados sem quartel, sem general. Não fomos largados no mundo sem termos uma autoridade sobre nós, sem termos responsabilidades ou sem alguém a quem devemos dar satisfação. Precisamos entender que Deus instituiu suas autoridades e respectivas autoridades para cuidar de nós. Não teremos mudanças, queridos, sem novas ações. Mudamos o nosso caráter quando mudamos as nossas atitudes. Precisamos entender que o Evangelho traz mudança de vida, mudança de mente e mudança de comportamento. O que significa a palavra conversão? Conversão é mudar de rumo. Sem confrontação, não haverá transformação. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, não vos escrevo essas coisas para vós envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos. Deus nos criou a sua imagem, queridos, a sua imagem e semelhança, mas com o pecado essa imagem foi desfigurada, deturpada e desviada. Só Deus é quem pode restaurar essa imagem dele em cada um de nós, pois ele sabe como nos fez, ele nos conhece, ele nos projetou. Deus mostrou esse trabalho de transformação de caráter a Jeremias, lembra? Quando você abre a sua Bíblia, em Jeremias capítulo 18, você vai ver Deus levando esse profeta a um oleiro. Quando existe algum mau hábito que tem deformado o nosso caráter, devemos entregá-lo ao Senhor e confessar para Ele e dizer: Senhor, não consigo, não tenho forças. Aí, querido, Ele vem com a sua infinita misericórdia e com o seu eterno amor
e faz um milagre. Deus mudou o caráter de vários líderes sem nunca desistir deles, mas os disciplinou, como Moisés, Jacó, Davi, Pedro, eu e você, e todos aqueles que desejam uma vida transformada de verdade. Hoje, por exemplo, até no mundo secular, as empresas têm valorizado as pessoas de bom caráter e estão descartando as de mau caráter. O que mais derruba líderes no mundo, querido, não é a falta de preparo ou conhecimento, mas a falta de caráter. Essa mudança começa com uma decisão. Aí vem uma ação, da ação vem uma prática, da prática vem o costume e do costume vem o caráter transformado. Nunca esqueça, a fraqueza do nosso caráter deficiente, quando não tratadas, poderão arruinar com a nossa carreira nas diferentes áreas da nossa vida. Pode ser o casamento, as finanças, ministério, vida espiritual ou o próprio crédito pessoal. Precisamos entender que quanto menos integridade tivermos, provavelmente nosso futuro será de dores. E eu finalizo dizendo, se a perfeição não foi a marca de um homem que Deus usou na terra, tudo indica que o coração quebrantado é justamente o que Ele está buscando. Entregue-se ao Senhor, confie nele e deixe Ele tratar você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e vamos que vamos, no nome poderoso de Jesus.